boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Todos pela Construção. Hoje nós vamos falar com o palestrante Felipe Honorato, da Eto Soluções, sobre modelo de negócios na construção civil, como dobrar a lucratividade em 90 dias. Projeto Todas pela Construção é iniciativa da Eto Soluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, a BCP, da Construliga e do Sebrae Nacional, e também do SNIP. Nós agradecemos a todos aí a participação nesse mais um curso, né? E pedimos desculpa porque nós estamos com problemas técnicos, né? Então, nós vamos ter somente o áudio do Felipe nesse curso. E agradecemos novamente a presença de todos. Sejam bem-vindos a mais um projeto. Felipe? Olá, amigos. Boa tarde a todos. Espero Que coisa, não tá indo mesmo. que não tem como não falar da comunicação da BCB, na figura do Hugo, entendeu? Da atuação da Glécia, nossa grande amiga Glécia, do Walter e da Érica, de alguns dos nossos amigos e palestrantes, o Alex, o Monge, o Eduardo Dávila, enfim, pessoas que conseguiram e auxiliaram nesse todo. E também não dá para deixar de falar um pouquinho, parabenizar o Sebrae, né, cara? Inicialmente a gente começou via Sebrae de Minas Gerais, entendeu? E isso acabou se estendendo para o Sebrae Nacional, na figura do Lamar, da área de comunicação do Sebrae Nacional, passando pelo SNIC, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Parabéns ao presidente Paulo Camilo, que abraçou lá no início essa ideia. A gente não pode deixar de falar também do nosso parceiro, amigo, sócio, a Liga, a figura da Eliane, que, nossa, o Pedro, na nossa relação cotidiana, a Letícia, enfim. São vários atores que possibilitam uma situação como essa que a gente está vivendo agora e está podendo chegar numa iniciativa dessa de número 50. Porque quando a gente trabalha isso, entendeu? A gente vem com uma ideia, tá? São poucos ou nem todos acreditam ou imaginam como a gente imaginou, tá? E aí ela acaba que cresce com o tempo. Então, quando essas pessoas acreditam lá no início, os nossos palestrantes, a Mira, entendeu? O Rony, sabe? A Stefane, grandes amigos, além de parceiros, entendeu? Pessoas dos mais diversos cantos desse país que estão dedicando o seu tempo, a gente não podia começar esse nosso
curso de número 50, sem falar deles, entendeu? E assim, a gente não conseguiu ter todos, tá? Mas a gente tem aí alguns dos nossos palestrantes, eu acho que a cara, a foto, a imagem deles é autoexplicativo. Fernando Tossara, o vídeo, Eduardo Dávila, o Luiz, entendeu? Enfim, a Fernanda da Munhó. Nossa, sem eles a gente não estaria aqui hoje, tá? Eu fico às vezes até constrangido de falar, porque a gente acaba que quando está falando, pode sempre esquecer alguém, mas sentam-se todos abraçados, parabenizados pela nossa iniciativa. Bom, e agora vamos ao nosso curso, né? Nosso curso propriamente dito. Eu acho que isso tem muito a ver com o dia de hoje, apesar de ser uma reportagem no início dos anos 2000, onde o Conde Caldas, o presidente da ADEME, ele colocou que a construção precisava mudar, né? O que a gente construía como constrói há 100 anos, né? Eu acho que isso já mudou muito dos anos 2000 para cá, mas ele ressaltava a importância da gente estar pensando um processo como um todo, uma estruturação como um todo, meus amigos. Quer dizer, a construção ela precisa entrar, ela precisa ter o hábito de entregar produtos de qualidade, obras no prazo, e principalmente o setor precisa ter clareza de que ele precisa dar dinheiro, né? Ele precisa chegar no final e ser uma operação positiva. E essa operação positiva ela tem que ser uma operação que é positiva, seja pro construtor, seja para o cliente, seja para os órgãos de controle, tem que abordar todos eles, né? Todo mundo tem que chegar no final de uma operação e sentir que ele foi contemplado, né? Eu acho que isso é muito importante, tá? É importante que a gente sinta isso no final, se sinta contemplado e vendo que acabou fazendo uma opção correta. A construção, eu procurei fazer um slide e dividir e entender um pouco o que mudou. Eu como ethos, como consultoria, como observador e atuador nesse mercado, eu observo que tem uma construção civil antes de 2000, né? Antes de 2000, 2002, que era uma construção muito vivendo uma inércia, né? Muito em fator de inércia. O que significa viver numa inércia? Era um setor que levou muito tempo e trouxe poucas coisas neste muito tempo, sabe? Ele passou muitos anos numa mesma tônica, numa mesma girada, numa mesma maneira de construir. Talvez a ABCP tenha trazido bastante coisa e tal, mas mesmo assim a gente ainda viu uma certa letargia como setor. Imediatamente depois a gente passou a viver um período no início dos anos 2000 de muitas alternativas e tecnologias construtivas. E aí eu acho que a BCP nisso ela tem um papel bastante de destaque. As outras entidades, como a Anicerto, o trabalho cerâmico, as entidades ligadas ao aço, ligadas a outros modelos construtivos, trouxeram bastante coisa entre 2000 e 2005. 2007 e 2011 a gente costuma entender como um marco. Foi o período do excesso de dinheiro. Foi o período que eles entraram na bolsa, tá? E passaram a ter um contingente grande de capitais. Foi um período de muita atuação, tá? Foi um período muito importante, bastante significativo. Janaína, eu acho que eu consegui entrar aí. Você está conseguindo me ver? Isso, tô. Te ver não, estou te ouvindo, tá? Pode continuar, então. Estamos te vendo, Felipe. Oi, pronto. Estamos te vendo, ok. Não tem problema nenhum.
Deixa eu botar só aqui no slide, onde a gente parou. A gente teve um período de 2007 a 2011, amigos, com excesso de capital. O setor de construção civil, ele recebeu uma enxurrada de recursos. Tiveram 3 grandes fatores. A entrada das grandes construtoras na Bolsa, foi um primeiro grande fator. Um segundo fator, que também é extremamente importante, foi a questão do Minha Casa Minha Vida, do programa do governo Minha Casa Minha Vida, tá? Ele trouxe bastante capital para o setor, e tiveram as obras do PAC, em termos de infraestrutura. Então, a gente explodiu em termos de momento de cenário. Logo depois, a gente teve um problema que foi entre 2011, 2013, 2014, que foi o que a gente chama de crise de oferta. O que era isso? Você teve os grandes eventos, Olimpíada, Copa do Mundo, que impulsionaram a construção civil de uma maneira nunca vista no país. A gente chegou ao momento que faltava tudo. Faltavam itens básicos, você tinha dificuldade de comprar caminhão, você tinha dificuldade de mão de obra, o preço da mão de obra cresceu assintosamente. Quer dizer, então nós tivemos diversos impactos nesse setor como um todo, e que, na verdade, faltavam itens. Tudo que a gente produzia, eu brincava isso com alguns clientes, tudo que a gente produzia, tá? A gente conseguia vender, tá? Um ponto seguinte foi o da crise de demanda, tá? A gente, depois de 2014, a Copa do Mundo acabou, né? A gente teve aquele negócio da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos. Aí vocês vão dizer, mas os Jogos Olímpicos foram depois, foram em 2016. Sim, mas as obras foram se encerrando. Então, o que acontecia? Você começou a ter um excesso de oferta, até porque, lembrem, se eu tinha uma necessidade muito grande de consumo, as pessoas começaram a comprar equipamentos, comprar itens, se estocar, para atender uma demanda que eles entendiam como futura. E aí, quando você encerra os eventos, você não tem essa demanda toda. Então, a gente entrou numa crise muito profunda no setor de 2016, que estava seguindo e a gente estava começando a melhorar, tem mais ou menos um ano e meio, uma melhora significativa na demanda, as empresas voltando a ter picos grandes de produtividade, e aí veio o corona. E aí a gente precisa entender assim, bom, o que aconteceu pós-corona? Tá? Alguns itens são muito importantes para reflexão. Quer dizer, se eu quero entender, principalmente, o que eu vou fazer como negócio pós-corona, e eu quero claramente aumentar agressivamente minha lucratividade, né? Porque o importante é a lucratividade. As pessoas, às vezes, ficam muito centradas no faturamento, no volume. O que importa, no final, é a lucratividade do negócio. Então, assim, algumas reflexões a gente tem que estar fazendo. A primeira delas é o seguinte: por que e para que a empresa existe? Né? A empresa existe para dar dinheiro. Ela tem que dar dinheiro. Independente do que você for fazer ou trabalhar, ela tem que dar dinheiro. Segundo ponto: onde a empresa quer chegar e em que prazo? Né? Como é que a empresa... se eu não tenho uma meta, um norte, um direcionamento, uma medição, eu quero chegar aonde? Para atacar o quê? Para fazer o quê? Para estar em que posicionamento? E aí, como chegar a esse destino? Eu tenho que ter um plano para chegar a esse destino. E então, essas reflexões que tangem o principal dos cursos de hoje. A partir disso, eu listei para vocês algumas dificuldades que são comuns entre as empresas, e principalmente as construtoras, mas as empresas do setor civil, de construção civil brasileira. A primeira delas é a questão de qualidade. A gente ainda tem muito problema de qualidade na construção civil como um todo. Isso desde materiais, produtos, etc., até a qualidade da entrega das obras. Basta dizer que a gente fez hoje, por exemplo, um curso foi muito bom sobre parede de concreto, e o Wendler o tempo todo mostrando questões da norma e de pontos de qualidade. Você teve um curso outro dia do Lídio falando sobre as normas do PBPQH e exatamente abordando questões da qualidade. E essas questões, elas passam desde os materiais, ela passa da execução da obra, ela passa para alguns tipos de produtos que são ofertados nas lojas de material de construção, ele passa para um todo.
Existe um problema de qualidade que a gente vem melhorando, mas ainda falta muito. Outro ponto é a questão de produtividade, né? Como diz lá na frase inicial, no princípio do 11, quando ele fala essa questão da produtividade no Brasil, o planejamento de obra no Brasil ainda é muito curto, e aí a execução da obra ele leva, às vezes, 2 anos, 3 anos para executar uma edificação. Enquanto você está falando que o mesmo padrão de edificação dos Estados Unidos ou na Europa, ele leva 8 meses, 10 meses, né? Quer dizer, você planeja muito mais e leva menos tempo executando. Processos. A gente ainda tem muita dificuldade em processos. Quer dizer, chegar numa empresa ou chegar numa construtora, uma empresa do setor de construção civil e simplesmente entender como aquilo é feito, né? De que maneira aquilo é feito, como é que a rotina do dia a dia ela é trabalhada e executada. Outro ponto é a questão da inovação. Inovação no Brasil ainda é visto como uma coisa muito disruptiva, né? É como se fosse uma coisa, eu tenho que mudar meu negócio todo para atender. Não, inovação tem que ser uma coisa que está na tua rotina. Veio uma situação que pode melhorar ou aumentar a sua produtividade e qualidade, você tem que estar pensando e estar implementando e ter um processo de implementação. Um outro ponto é a questão da eficiência e sustentabilidade. Ok? Hoje não dá mais para você pensar de forma isolada um processo, qualquer empresa do setor de construção. É importante ser sustentável e pensar no futuro. Quer dizer, não dá mais para você só pensar, peguei, executei, aquilo ali não é mais comigo. Tá? Não. Tem que ter uma visão um pouco mais clara de que lugar a empresa está no processo. E isso é uma grande dificuldade das construtoras. Visão do cliente. Muitas construtoras, em algumas consultorias que nós atendemos pela Etos, elas discutem muito sistema, maneira, fornecedores, engenharia propriamente dito, e aí às vezes a gente pergunta, tá, cadê o cliente? O que o teu cliente consome? O que o teu cliente quer? Será que o que você quer entregar é o que o teu cliente deseja? Tá? Gestão. Gestão é importantíssima. As empresas ainda têm muitos problemas de gestão. Tá? E agregação de valor. Eu tenho que estar pensando no negócio, na marca, etc. Então, para isso, nós temos alguns apontamentos que facilitam que a gente consiga alcançar resultados e definir um bom modelo de negócio. Tá? Primeiro é o seguinte, levante informações e gerencie sua rotina. A rotina da empresa ela tem que estar acompanhada e devidamente gerenciada. Se eu quero ganhar dinheiro com isso, ela precisa estar acompanhada, ela precisa ser totalmente gerenciada. Quer dizer, o 5S ele é fundamental. Vocês estão vendo aí um modelinho, tá? E ele é um modelo, não é um modelo do Felipe, é um modelo que está em vários pontos, em vários locais da bibliografia, principalmente no que tange Vicente Falcone, ele é uma boa referência para isso, gerenciamento de rotina. A gente está apontando o seguinte, bom, a importância de você ter o acompanhamento e entender exatamente como é a tua rotina e buscar trabalhar ela no sentido padronizado. Uma produção industrial é independente do seu perfil de negócio. Uma produção industrial, tá? E aí como modelo, independente se é indústria, comércio ou empresa de serviços, ela parte de uma premissa. Você constrói um modelo, trabalha ele e depois você repete, passa por um ciclo PDCA, viu os problemas dele e depois repete. Porque quanto mais você repete aquele movimento da sua rotina sincronizado, maiores são as tendências do seu ganho de performance e maior a possibilidade de você observar e corrigir possíveis erros. Dentro de levantamento de rotina, é importante ver o seguinte, como é que é a situação competitiva da empresa? Quais são os fundamentos econômicos do setor? Como é que eu estou em termos tecnológicos? Quer dizer, se tem um sistema construtivo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a partir de paredes de concreto, que eu consigo ter alguns ganhos de eficiência, será que eu estou pronto para competir tecnologicamente com um concorrente que já opera daquele jeito?
Ou se ele tem um BIM, por exemplo, já opera todo esse sistema BIM, será que eu consigo operar aquilo ali? Como é que é a minha estratégia de manufatura como um todo? Depois, a questão, qual é o inventário da empresa? Que habilidades eu tenho? Que recursos? Como é que é o meu pessoal? Quer dizer, entender um pouco a dinâmica do meu negócio. Qual é a minha estratégia empresarial? Como é que eu pretendo alcançar aquilo lá? Quais são as tarefas que estão previstas na empresa? Tá? Avaliar isso tudo e ter uma política direcionada de manufatura. Para quê? Para alcançar os resultados para a minha cadeia de valor. Um segundo ponto, exatamente no que tange a cadeia de valor, entender a cadeia de valor. Qual é a infraestrutura da empresa? Quais são os recursos humanos que eu tenho? O desenvolvimento de tecnologia, a aquisição, quer dizer, como é que eu adquiro coisas na empresa? Como é que eu compro a matéria-prima? Eu tenho uma política para isso? Eu tenho um desenvolvimento tecnológico? Eu faço ensaio? Eu trabalho? Quer dizer, percebam, é olhar como a minha empresa está inserida dentro da cadeia de valor do meu setor. Tá? Trabalhar muito a questão recebimento de materiais, como é que isso entra, como é que isso chega, como é que eu controlo, como é que eu trabalho. Há pouco tempo, por exemplo, eu fiz uma consultoria para uma loja de material de construção e ele me disse assim, olha, eu tenho 1,5 milhão de estoque. Bom, aí eu olhei lá e falei, bom, vamos medir esse estoque? Vamos medir. E quando a gente foi medir o estoque, ele não tinha 800 mil de estoque. Foi uma tristeza para o empresário. Por quê? Porque ele tinha, gente, bidê, que estava lá no estoque dele há 20 anos, já caiu em desuso isso. Ele tinha conexões de aço, que já não são mais utilizadas no mercado. Quer dizer, ele tinha uma sequência de itens que estavam compondo lá o estoque dele e que aquilo ali não tinha mais valor. E ele ainda entendia como parte da cadeia de valor. Tá? Como é que é a questão do controle de qualidade? Como é que é a qualidade do meu produto? Será que eu faço uma entrega boa? Eu faço uma obra industrial. Como é que está, por exemplo, o meu pavimento que eu compus para uma indústria determinada? Como é que está aquele pavimento 2 anos depois que eu entreguei a obra? Tá? Será que ele está atendendo ao que ele foi proposto e foi adquirido no início? Como é que está o meu pós-venda? Como é que é a minha força de venda? Eu tenho gente que está entendendo? E se eu consigo trabalhar isso tudo, eu vou ter minha margem. Então, entender a cadeia de valor e ver a localização da minha empresa no setor é determinante. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês é que se a gente mexe, a gente melhora muito a lucratividade do negócio, de forma assintosa, absurda. Entenda o seu trabalho. Grande parte das empresas que nós visitamos, eu, o Davidson e outros parceiros e consultores que nós conhecemos, a gente observa que muitas vezes o empresário ou o diretor da empresa, ele executa N atividades que não estão no espectro da atividade dele. E é muito simples dizer o seguinte, olha, eu estou metendo a mão porque ninguém faz direito. Mas muitas vezes ele não sabe nem qual é exatamente o limite da atividade dele, como ele tem que repassar e treinar para os outros, o que é a função dele, quer dizer, o que um diretor tem que fazer? Ele tem que estabelecer meta. Ele tem que estabelecer meta e buscar essas metas que garantam a sobrevivência da empresa e atinjam o planejamento estratégico. E o gestor? Ele atinge as metas, né? E treina a supervisão. E o que o supervisor faz? Ele faz os planos operacionais padrões da empresa. Ele define os padrões de execução das atividades de operação. E a operação executa o plano operacional padrão. A gente começa a observar muito, quando a gente está nessas empresas, uma busca que o operador tenha ciência ou conheça ou entenda a estratégia profunda do negócio para poder operar com eficiência. E aí, primeiro que tem uma questão que envolve competência, nem sempre vai ter essa competência para fazer isso. Segundo, uma coisa que envolve o seguinte, é o papel do cara fazer isso? Será que não é o meu papel? E o outro lado também acontece. A gente tem um caso que a gente usa de um grande amigo nosso, tá?
um abraço para ele, Michel, que ele adorava, eu chegava na fábrica do cara, o cara era um empresário, ele adorava dirigir empilhadeira. E aí ele passava metade do dia dele dirigindo empilhadeira. E a empresa dava os problemas. Eu até brincava, Michel, vamos organizar a primeira corrida de empilhadeira do Brasil? Você dirige lá na tua corrida de empilhadeira. Mas o teu foco é fazer a empresa dar dinheiro. Entenda seus custos. A questão do custo é muito determinante. Hoje a Ethos não faz nenhum trabalho técnico, tá? E aí, para entenderem, quer dizer, hoje, quando a gente entra no trabalho, o cara chega para a gente e diz assim, ó, me faz um traço para fazer um piso drenante. A gente só faz um traço se junto dele a gente puder trabalhar o vetor de custos que envolvem esse traço. Por quê? Custo determinante, gente. É onde eu vou saber se eu tenho uma composição boa de custo, uma composição boa financeira, eu com a minha relação de custos com receita, eu vou ter o meu lucro do meu negócio. E o objetivo do negócio, como eu perguntei lá no início para vocês, qual é? Dar lucro. E eu quero dar cada vez mais lucro. Então, o objetivo da empresa é produzir um produto de qualidade de forma sequencial, com cada vez menos recursos e conseguir vender cada vez melhor para o público determinado. Tá? Outro ponto do entendendo seus custos. Olha aí como é que a gente, por exemplo, fez um rateio simples de custo. Eu tenho a lista de produtos que eu olho a partir da minha demanda. Eu tenho a descrição de uma fábrica, e aí a gente está olhando uma fábrica de artefatos de concreto como exemplo. Tenho meus centros de custo e faço os meus custos de material. Olho minha composição e desperdício, que a gente tem que estar o tempo todo buscando medir e diminuir. Tá? Um grande exemplo disso talvez seja a Pré-Moldados Brasil, uma fábrica sensacional no Distrito Federal e que a equipe interna dela fez um trabalho maravilhoso no sentido de fazer com que a fábrica se tornasse competitiva. Por quê? Porque ele entrou com força na questão da composição e nos desperdícios. E aí ele foi entender a perda dele. E ele viu, opa, eu tenho uma taxa grande de ineficiência. Porque para cada quilo de cimento que não vira produto, é 1 quilo de cimento que eu perdi. Ou que eu deixei de ganhar. E se eu vendo produto à base de concreto, o concreto é o meu indicador de sucesso. E aí eu tenho os custos fixos que eu fiz um rateio. Entro com frete, comercialização e impostos, e aí eu vou ter meu lucro. Quer dizer, um exemplo simples, lógico, que para cada empresa a gente vai estar tentando trabalhar e equilibrar e entender um pouco isso de uma forma um pouco melhor. Outro ponto que a gente chama atenção é crie metas e medições. Se eu não sei para onde meu barco vai, como mostra na figura, como eu posso direcionar o meu barco? Como eu posso? Quer dizer, eu traço, se no meio do caminho eu percebo que deu um problema, eu tomo uma decisão e vou corrigindo o meu rumo no sentido de fazer o quê? De colocar o meu barco no eixo certo. Muitas vezes, vamos pegar essa questão do corona agora, que é muito clara. Nós da Ethos tínhamos um projeto de entrada forte no mercado online. Ok? Ok. Ele já existia um projeto, ele tinha um planejamento. No meio do caminho deu um corona. O que nós fizemos? Antecipamos, corrigimos o rumo, mudamos a curva de tendência, que estava para um caminho, e colocamos em outro caminho. Isso é quando você tem um planejamento e está monitorando. Olha, isso aqui tem um risco de acontecer. Isso vai para N negócios. Por exemplo, a gente visita várias empresas. A gente tem uma fábrica que é muito bacana, vou pegar essa aí como exemplo. Que essa fábrica, quando nós começamos a trabalhar, ela operava basicamente com 90, 92, 94 colaboradores. Ela conseguiu reduzir para 48 colaboradores e produzir até 30% a mais. Como ela fez isso? Primeiro, entendendo o problema. Segundo,
medindo aonde impactava nos custos delas e na perda da lucratividade. E terceiro, corrigindo rumos ao longo do processo, porque é natural acontecer isso. Às vezes você tem uma aposta num produto, por exemplo, o intertravado, e depois de um determinado momento ele não está alcançando tantos resultados, eu entro e vou produzir o drenante, vou produzir a placa. Tá? Quer dizer, eu vou entrar com produtos que tenham similaridade, ou que tenham sinergia, ou que possibilitem eu atuar em outros mercados. Tá? Você tem, por exemplo, alguns clientes nossos que trabalhavam com pavimentação e passaram a entregar também paginação de calçada e trabalhar com alguns componentes disso no bojo, na entrega como um todo. Quer dizer, eles deixaram de ser um fornecedor de uma obra de infraestrutura e se tornaram um ator que disputa a licitação e entrega uma sequência de produtos como um todo. Isso é muito importante. Mas o que tem a ver com a minha meta e medição? Eu só consigo corrigir rumo se eu tenho muita ciência como está acontecendo. Percebam, raramente a gente tem uma situação como essa do corona, que despenca de uma vez só. A gente todo dia vai perdendo um pedacinho do mercado. A gente faturava 200, de repente vira 190, 180. Se a gente não está medindo isso, a gente acha que é uma coisa atípica. Aí, de repente, faz uma venda, vira 230. Fala assim, o mercado voltou. Não, o mercado não voltou. Aquela venda foi atípica. Eu tenho que procurar entender isso. Dentro de CRIA e medições, alguns exemplos de indicadores. Qual é o percentual de perda realizada pela empresa? Quanto eu perco a cada momento? Produção, eficiência comercial. Vem cá, para cada quantas propostas eu mando, quantas são aceitas? Como é que é o meu índice de eficiência comercial? Se eu não consigo controlar, eu tenho dificuldade para vender. Percebam, venda, isso já foi falado muito bem, tanto pelo Pandolfo quanto pelo Zoroastro, em cursos anteriores nesse mesmo local. Vender é tão métrico e quantificável como qualquer etapa de um processo de engenharia. Significa você ter um funil, saber quantos você vai atacar, de que maneira você vai atacar, como é que você vai trabalhar esse cliente. Outro ponto, faturamento. Outro, lucratividade. Quer dizer, alguns exemplos bem básicos. O item 6 é entenda a sua carteira de clientes. Como é que é composto? A gente visita muitas empresas que você pega assim, a construtora, aí você vai lá, chega na construtora, o que você produz? Eu produzo unidades habitacionais na região metropolitana de Belo Horizonte para o segmento faixa 1,5. Ok. Aí você pergunta, mas se só atua em Belo Horizonte? Sim, porque é o que eu conheço. Só 1,5? Sim, porque é o que eu conheço. Uma coisa é você ter foco, e eu acho que o foco é determinante, mas outra coisa é você ter concentração. Se o mercado de Belo Horizonte espirra, você pega a pneumonia, porque toda a tua carteira está concentrada num único local. Então você começa, por exemplo, a várias empresas, algumas construtoras têm feito isso, de buscar entrar com o perfil dela de produtos em outras cidades, em outros municípios, em outros mercados. Você vai pegar, por exemplo, se eu sou um construtor de Resende no Rio de Janeiro, eu vou depender muito de como está a contratação e demissão das fábricas, das unidades fabris, que tem várias em Resende, ou em Porto Real. Se eu estou concentrado em uma unidade fabril daquela, manda 50% da força de trabalho embora, a minha demanda pelos meus apartamentos, ela despenca agressivamente. Então, eu tenho que estar buscando distribuir essa concentração e, antes de mais nada, entender do meu total, quanto que vai para A, quanto que vai para B, quanto que vai para C. Tá? E aí, com isso tudo, a gente busca entender, lógico que a gente tem pouco tempo, ainda teve uma perdazinha por questões de problemas técnicos, definir o teu modelo de negócio. Quer dizer, eu tenho que ver, entender e fazer. Como é que eu faço isso? Eu tenho minhas estratégias, vejo lá, pessoas. Vamos ver, o que eu preciso? Eu preciso de tal perfil, tal perfil, tal perfil, tal perfil. Eu vi.
Entendi. Bom, como é que eu vou trabalhar isso? E executa. Não adianta ficar discutindo o negócio e não fazer. Isso é uma questão que está o tempo todo presente. Bom, quando nós tivemos o corona, nós sentamos, eu, o Davidson, o Walter, da ABCP, a Interiana, da Liga, o Jefferson, do Sebrae, sentamos e dissemos assim, vamos fazer alguma coisa para o setor? Ah, vamos. Aí nós pensamos, planejamos, vamos lançar o Todos para a Construção? Vamos. E lançamos. Então, hoje a gente chega a 50 cursos. Mas, em algum momento, aquilo foi uma ideia e virou uma estratégia, e virou uma distribuição tática, quer dizer, o que cada um pega. E depois virou uma operação. Ele só é possível se em algum momento vir operação. Se não operar, não adianta. É invenção, não é inovação. Então, a gente precisou operar. Pega exemplo dele, tragam para os seus negócios. Eu vejo empresários que estão há muitos anos dizendo eu tenho que mudar o meu modelo, eu tenho que fazer isso. Aí ele fica na mesma retórica. A gente, cara, mas se você sabe, se você tem uma demanda, você levantou isso? Levantei. Você pode pagar? Posso. Dá para fazer? Tá no teu linha? Tá. E por que você não faz? Não sei. Quer dizer, não adianta ter nada se você não executar. E aí, eu gosto muito, para a gente já caminhando para encerrar essa etapa de apresentação, eu gosto muito do estudo de caso do piloto de helicóptero, que é muito assim. O que o piloto de helicóptero pode ensinar para o executivo? Vocês já pensaram nisso? Que o piloto de helicóptero ele toma decisões sozinho. Ele precisa de uma sequência de coisas para tomar decisão. Já viu quantas variáveis tem na linha de um piloto de helicóptero? Vamos falar algumas? O piloto ele não pode nunca perder a concentração. Vocês já perceberam isso? O passageiro viaja, mas o piloto ele não pode viajar. Porque se ele sair do eixo, ele perde a linha e o controle do helicóptero. Já repararam que o piloto de helicóptero ele tem que ter muita sagacidade do momento de mudar a rota? O momento em que não dá mais para seguir aquele caminho inicial e que ele precisa refazer a rota dele? Pois é, ele faz o tempo todo. Perceba, o vento mudou, a condição climática mudou, o cliente precisa alterar algum ponto, e aí o piloto percebe o seguinte, se ele insistir no mesmo erro, ele piora a situação. Animais no caminho. Então, muitas vezes, ele tem que tomar a decisão e tem que ter um planejamento, que é a rota de voo dele, mas dentro dela ele tem que saber o momento de informar e mudar a rota. Não dá para fazer esse caminho, não dá para seguir aqui. Uma coisa que eu acho fantástico, eu acho no piloto não é argumento. Ele não acha. Ele, na dúvida, já perceberam isso? Na dúvida, se ele tem dúvida da condição climática, ele não decola. Entendeu? Por quê? Porque uma tempestade no meio do caminho, ou pouco, é fatal para o piloto. Ele vai morrer e vai matar a gente com ele. Na dúvida, o piloto não decola. Então, planejar num helicóptero é essencial. Pensar num helicóptero, como eu vou querer, aonde eu vou querer chegar, é essencial. Espere o inesperado. Opa, o que acontece? Vamos entender. Percebam se o inesperado ele não vai acontecer. Uma vez eu tenho um amigo chamado José Luiz Cardoso Zamit, que até foi chefe da Casa Civil do governador do estado do Rio. E o Zamit uma vez me falou uma coisa que era muito simples, mas ele tem uma profundidade muito grande. Quando ele olhou e disse o seguinte, eu perguntei, poxa, cara, o que a gente faz? Tinha acontecido um acidente aéreo na Gol na época, e ele virou e falou assim, Felipe, você acha que não vai acontecer um acidente? A única certeza que você tem quando você tem uma companhia aérea é que um avião vai cair. Então, você tem que estar pronto, porque ele pode cair no primeiro voo, ou no 1000º, ou no 2000, ou no 5000, ou no 100.000. Percebam? Vai acontecer. É natural. Por exemplo, se a gente trabalha com tecnologia, é natural que em algum momento a conexão caia, energia falte.
É natural isso. E a gente tem que estar preparado e se preparando para isso. Não entre no piloto automático. Perceba, o piloto de helicóptero, ele nunca está no piloto automático. Ele está sempre, o tempo todo, o tempo inteiro, o piloto de helicóptero está atento. Por quê? Acostumar com o status quo é um risco. É basicamente você ter aquele cliente que você já acostumou, aquele cliente compra todo mês de você, bonitinho, e aí cai na mesma. Se aquele cliente espirra, você pega pneumonia. Quer dizer, não dá para você entrar no piloto automático e entender que aquilo ali já é um default seu. Assuma a liderança. Quando você tem um problema, quem assume a liderança dentro da aeronave é o piloto. Não tem presidente da República, não tem grande empresário. Se o piloto entender que não dá, entendeu? Ele assume a dianteira. Em caso de emergência, ele que fica à frente do negócio. É a mesma coisa. Se você tem um negócio, em caso de emergência, você não vai esperar que todos os seus colaboradores vão resolver o problema para você. Você precisa entrar e assumir a frente do teu negócio. Então, mediante a isso, o que é o modelo de negócio? É a forma pela qual uma empresa cria valor para todos os seus principais públicos de interesse. Sua utilização ajuda a ver de forma estruturada e unificada os diversos elementos que compõem todas as formas de negócio. Isso é um modelo de negócio, gente. E aí, como é que eu enfrento as dificuldades e consigo, após isso, sei lá, em 90 dias, duplicar meu lucro? Se eu tenho um problema, de um lado, eu vou buscando alternativas do outro, levantando informação, entendendo a cadeia de valor, entendendo o trabalho, estabelecendo liderança, criando medições, entendendo meu custo, entendendo minha carteira de cliente. Porque aí, com o modelo de negócio, eu vou conseguir, com tudo isso, ter meu modelo de negócio. E dizer o seguinte, para quem eu vendo? Eu vendo para quem? Como é composto meu faturamento? Quais produtos eu produzo? Qual a minha estratégia de atuação? Qual a missão do meu negócio? Por que iniciei o negócio? E qual é a estratégia alinhada com o meu modelo de negócio? Então, esse curso é muito para mostrar às empresas o seguinte. Primeiro, é preciso entender, planejar e metrificar. Segundo, é preciso executar. Terceiro, essa execução só vai sair a contento se você tiver liderança. E não é o fato de eu estar sozinho na empresa ou ter 100 funcionários que altera esse meu planejamento. É o caso do piloto de helicóptero, que ele sozinho, muitas vezes, tem que tomar diversas decisões. E aí, eu sempre fico com essa frase do Platão. A necessidade é a mãe da inovação. Entendam? Percebam, mudar o seu negócio é fruto da necessidade. E quem não estiver disposto a mudar nesse momento, vai enfrentar bastante dificuldade. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Uma boa tarde aqui pra gente. Meu amigo Felipe, como é que está o áudio? Todos me escutando? Tudo ok? Maravilha. Felipe, muito obrigado aí pela apresentação. Esse é um dos temas-chave em nosso negócio, né, Felipe? A questão de identificar o modelo de negócio, trabalhar com as empresas nessa linha. Eu quero agradecer a você que está fazendo parte desse movimento, você que acreditou nesse movimento, está compartilhando nas suas redes sociais também. Já estamos no curso 50. E para este curso foi determinado um tema que é fundamental, que é um tema que nós consideramos uma linha mestra de tudo isso, todo esse trabalho. Felipe, você está voltando lá, eu queria que você retornasse naquelas imagens de todos os nossos participantes, né? Nós queremos registrar aqui mais uma vez esse agradecimento. Pode falar, Felipe. Não temos todos, né? Porque nem cabe na tela, mas temos alguns. Peço que todos se sintam representados. Mesmo você, acabou não dando tempo de botar todo mundo aí, tá, meu amigo? Mas a gente está botando as fotos de alguns dos nossos amigos, parceiros, colegas, profissionais. Gente, vocês não têm ideia, já são mais de 200 pessoas envolvidas para que vocês recebam todo dia 3 conteúdos disso. E hoje, né, Davidson, nós recebemos uma notícia excelente, fenomenal, que nos deixou extremamente felizes.
quando a gente recebeu de um parceiro, de uma grande empresa brasileira, que está usando o conteúdo do Todos pela Construção para treinar a equipe dele. E isso mostra que o rosto de cada um de vocês que está aqui na foto e o rosto dos que não estão, nem todos que estão aqui, porque às vezes a gente tem uma limitação de espaço, não cabia, a gente pegou alguns, né? Mas todos os representados que sintam-se extremamente felizes e honrados, porque o conteúdo já deixou de ser de vocês, ou deixou de ser nosso, ele se tornou do mundo. E isso, para a gente, é o maior ou o maior retorno que as entidades que estão, que imaginaram essa iniciativa poderia ter, né, Deise? Sim, nós vemos que todos têm uma participação aqui, né? Aqueles que assistem, aqueles que compartilham, tem toda uma equipe enorme participando, né? Todo mundo aqui junto conosco. Essa é a força da rede. Esse ponto, e nós queremos salientar isso nessa questão do modelo de negócio, né, Felipe? Que nós exploramos pouco isso. Sempre olhando o negócio por dentro. O negócio ele não pode ser exclusivamente endógeno. O negócio ele precisa estar presente, né, com as pessoas, com o mercado, porque não somos nós que fazemos o nosso mercado exclusivamente. Como o Felipe colocou de uma forma muito brilhante aqui, Felipe, eu queria que você explanasse isso um pouquinho. Como que é esse potencial ainda pouco explorado para as nossas empresas da construção, que vem dessa cultura de trabalharmos só internamente isso. E à luz desse modelo Todos pela Construção, dessa iniciativa da Ethos com os parceiros, né, com a Construliga, com a ABCP, com a SNIC, com o Sebrae Nacional, como que isso serve de exemplo para nós hoje, para os nossos negócios? Ô Davidson, olha só, está mostrado, ontem eu tive conversando com um amigo Valdir, da ABCP de Brasília, e a gente estava conversando assim, um pouco de devaneio da amizade, e aí a gente estava discutindo uma coisa, né, cara, como essa mudança nos trouxe a possibilidade de a gente aproximar atores. E aí a gente deu um exemplo, poxa, ele falou, cara, aquele primeiro webinar, aquele webinar que teve o Rodrigo, eu falei, pois é, cara, a gente pode trazer o Rodrigo Miller para falar para a comunidade da construção de Goiânia, né? O que em termos financeiros, em outros momentos, seria inviável. A tecnologia hoje possibilita isso. E paralelo a isso, eu entendo, Davidson, que os setores, e aí eu não estou falando para a construção como um todo, que não entenderem o princípio da economia colaborativa, não entenderem o princípio de que nós vamos precisar de pessoas cada vez mais, o que adianta todas as estruturas, as máquinas, os tanques, a estrutura militar mundo afora, quando a gente tem um vírus que derrubou nações? Não adiantou nada eu ter uma capacidade de destruir o mundo todo com um botão, quando um vírus que a gente nem consegue ver direito botou o mundo de joelhos. Isso mostra que a gente volta às origens, a importância da economia colaborativa. E eu acho que o setor de construção vem dando uma lição nisso, com várias iniciativas nesse sentido, porém, tristemente, ainda tem que falar, o nosso setor ainda precisa se unir mais. Quer dizer, a gente observa, tiveram várias instituições que a gente convidou para participar, vem com a gente, não é nossa, é do mundo. E eles não quiseram, e foram fazer as iniciativas próprias, com todo o direito, cada instituição tem a sua forma de enxergar, mas, poxa, será que não era o momento da gente esquecer bandeira, esquecer as diferenças e buscarmos lutar por um todo, por uma melhoria do setor? Será que todos esses sorrisos aí que estão nessas fotos estão enganados, né? Eu acho que a hora agora não é da gente discutir política, não é da gente brigar. Eu acho que a hora agora é da gente se unir para passar por esse percalço, e é um percalço e vai passar, para que a gente consiga sair com o setor de construção melhor e mais forte, mais sólido. Eu vejo, Felipe, de que maneira, nessas conversas, né, a gente tem visto muito feedback no WhatsApp, de que maneira tem feito a diferença, tem sido relevante esses conteúdos aqui para as empresas. Nesse novo momento, onde as empresas estão tendo a oportunidade de se repensar, como que você enxerga nos modelos de negócio a importância dessa capacitação online?
que nós agora, de repente, descobrimos uma ferramenta na construção civil que nós não usávamos, né? E de que maneira isso pode impactar positivamente o nosso modelo de negócio? Olha só, Davidson, vamos ser muito claro, treinar, trocar experiências, qualificar, conhecer normas, conhecer experiências, estudos de caso, execuções, enfim, dentre outros caminhos quaisquer, mentorias, coaching, o que você consiga imaginar, ele é determinante para o sucesso do negócio. O negócio hoje ele não anda sozinho, como as pessoas não andam sozinhas. A gente acabou de falar do princípio colaborativo. As empresas, Davidson, elas vão ter que cada vez mais buscar entender esses fenômenos. O mundo não vai ser o mesmo quando a gente voltar. Isso é uma clareza. Como ele vai ser, eu não sei. A gente tem trocado experiências, procurado entender para tentar prever alguma coisa, ou tentar chegar a alguma conclusão. Mas como exatamente ele vai ser, eu não consigo te dizer. Mas eu consigo te dizer o seguinte: quem não estiver o tempo todo trocando informação, treinando, aprendendo, conhecendo, vai ficar fora. O mundo é muito dinâmico. O mundo está dinâmico demais. E essa questão das pessoas estarem em casa mostrou como esse dinamismo é determinante, né? Como grupos conseguem produzir coisas, como empresas conseguem apresentar respostas e entregar resultados, como pessoas conseguem trazer conhecimentos, pessoas que antes do corona a gente nem sabia que elas existiam, e de repente hoje são grandes referências. Então, assim, é questão de sobrevivência, tá, Davidson? Eu não consigo ver diferente de um item como sobrevivência. As empresas vão precisar reaprender a viver. É basicamente como alguém que ficou doente e, de repente, tem que aprender a viver de uma outra maneira. Não melhor ou pior, mas só diferente. E ainda usando esse modelo, né, esse exemplo que você usou, eu creio que depois de um acidente onde a gente esquece, nossa musculatura, nossos membros esquecem, por exemplo, como que anda, a gente tem que reaprender a andar, a gente vê que para continuar andando nós temos que andar sempre. Fazendo um paralelo com isso, a gente vê que agora esse modelo de aprendizagem, ele vai ter que estar no nosso negócio constantemente, ou seja, aprendendo a aprender. Não é isso? A informação está aí. A gente vê o desafio que é, e eu queria compartilhar aqui com todos, né? Por algum tempo nós pensamos na possibilidade de colocar apenas conteúdos gravados aqui, que todos gravassem, às vezes seria muito mais fácil até de operar. Vocês viram o desafio hoje, né? Com a questão da conexão do Felipe. Estava tudo ok antes da sala, 2 minutos antes tudo travou. E agora está normal, né? Você vê o desafio que é, mas o empenho e a diferença que faz em colocarmos isso online. Não temos a questão do contato humano, ele precisa existir nessa questão dos treinamentos, dos relacionamentos, pela troca de experiência, né? Como se não desse problema no presencial. Quantas vezes a gente foi para uma reunião e ficou preso no trânsito? Ou o pneu furou? Entendeu? Isso faz parte agora, né? A gente procurar entender que é um pneu que furou ou um grupo que atrasou. Perceba, eu acho que eu sempre sou... Outro dia eu estava num grupo de amigos, Davis, e eu ouvi assim, nossa, essa geração agora está muito pior do que era a minha. Aí a gente parou, pensou, papiando, falei, não está não, gente, só está diferente. Os problemas são outros. Entendeu? Exatamente. Os problemas mudaram. Felipe, e dentro dessa analogia, onde os problemas são outras, coisas mudaram, como que você enxerga para o modelo de negócio essa questão do permitir-se errar para ajustar o comando? Porque isso agora, né, essas incertezas e esse diferente vai nos levar a errar, né? Como que eu calibro o erro que não compromete meu negócio, mas ele me permite aprender? Olha só, Davidson, eu vou pegar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, vamos pegar um curso do meu amigo Pandolfo. Ele mostrou uma questão comercial muito interessante, a importância de você ter as informações e ter os dados. Não é só venda, por exemplo, só para pegar um exemplo, não é só o esforço ou o talento, é o treinamento. Você quer fazer uma analogia? Eu costumo usar com alguns alunos em classe, mostrando o seguinte, o que é um Cristiano Ronaldo? É um produto perfeito. É um cara que treina, se dedica, vê número, vê resultado.
Isso vai para o negócio. A certeza que eu tenho é que cada vez mais, num mundo conectado, que gera informação, que gera dados, a gente vai acabar tendo que minerar. Por isso que até eu indico para vocês, não percam o curso do Gustavo, da Economapas, que ele mostra isso com muita propriedade, né? A questão de você perceber ou entender que cada vez mais a gente recebe informação. Então, a gente vai ter que aprender a filtrar. Isso é uma coisa, né? Talvez no nosso tempo, quando a gente começou a atividade profissional, né, Deis? A gente, felizmente ou infelizmente, tá começando a dobrar a curva, né? Chegando no ponto da segunda metade da nossa vida, né? Que dirá a ausência de cabelos, e no meu caso, os cabelos brancos, né? A gente começa a perceber que a gente tinha muito menos informação ou variável para processar. Hoje a gente tem bastante. Então, assim, vai acabar tendo que ter, porque quem consegue entender o que olhar, ou aonde quer chegar, tá? Vai conseguir saber que informações são relevantes para eles. No caso, a gente aqui, por exemplo, é o quê? Quantas pessoas olharam o curso? Quantas pessoas se interessaram pelo curso? Quantas pessoas participaram do curso? Né? Porque, às vezes, participar ou não, ele depende da hora que ele acontece, do momento, ou eles vão ver até depois, em outro momento, no canal do YouTube. Por favor, participem do canal do YouTube, né? Mas as empresas vão precisar ter muita clareza do trilho. Eu volto a fazer uma brincadeira que eu uso até com os meus filhos, né? Tem um negócio, uma historinha lá na Alice do País das Maravilhas, que é sensacional. Que a Alice pergunta para o gato de botas para onde ela vai. E o gato de botas pergunta, para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei. Aí diz, então qualquer lugar serve. Se você não sabe, você vai ter dificuldade. Então, assim, a coisa que eu sei é o seguinte, precisa ter um caminho claro, e é um caminho diretivo, e coletar informações. O como... Se eu vou construir com alvenaria estrutural a parede de concreto, ele vai depender muito mais de uma conjuntura, de uma competência interna, etc., do que de uma definição. O que é importante é que eu preciso construir num custo determinado para atender um cliente X, de forma tal, vendendo dessa maneira. É isso que é importante. Eu noto, Felipe, que sempre que nós temos atendido os empresários, né, quando a gente trata desse assunto de modelo de negócio, a incerteza assusta, porque estima-se que nós temos que partir de um modelo de negócio definido, quando na verdade não, né? Nós temos que construir esse modelo de negócio. E nessa linha, eu queria que você comentasse um pouquinho, já encerrando aqui, foi colocada uma pergunta aqui interessante sobre tendências, né? Nós falamos isso daqui porque nós vamos ter que calibrar o nosso negócio em função das tendências, que elas mudam e podem mudar mais rápido do que nós até imaginávamos. Como que você enxerga as tendências relacionadas a essa economia colaborativa, olhando agora de que maneira elas podem afetar o setor da construção civil, os modelos de negócio existentes, né? Será que nós vamos ter esse impacto já algo nessa linha? Ou quais tendências você vê para os modelos de negócio existentes hoje? Eu vou dizer para você, Davidson, que vai afetar tudo. Vamos lá. Quem domina a farmácia no Brasil? São redes. Quem domina o supermercado no Brasil? São redes. Alguns lugares, até as padarias, acontecem isso. Isso já começou a acontecer em alguns estados, por exemplo, com lojas de material de construção. A gente imaginava que as home centers iam dominar o mundo e as lojas de bairro iam deixar de existir. E elas passaram a se organizar em redes e elas conseguem hoje ter competitividade, preço, etc., e disputar esses mercados. A gente teve, por exemplo, a participação brilhante do Marcelo, a gente teve falando da experiência na Rede Casa Nossa, que você está falando de 40 lojas, né? 50 lojas. A Rede TMC, por exemplo, a Construir, a Citilar, quer dizer que são exemplos de rede de material de construção. Mas eu não vejo só as redes de material de construção. Eu vejo, por exemplo, a gente, quando começou o setor, né, Davidson, por exemplo, artefatos, né, pré-moldados, você tinha os grandes em regiões, né? Hoje você tem, por exemplo, uma TIA que está presente em 4 praças, uma Cassol que está presente em várias praças. Um abraço para o amigo Tomazini também aí. Você tem, por exemplo, que a gente estava falando hoje de Belém do Pará, de Poste, por exemplo, fugiu agora o nome, que também já está presente em Fortaleza, em Belém, né? Amazon, ótima.
Um abraço para os amigos da Pré-Amazônia, que está presente em Belém, Fortaleza, Marabá, Goiânia. Quer dizer, o que eu estou começando a perceber é que essas empresas elas estão começando a se agrupar. Nosso caso, a gente, como consultoria, atuava junto. Agora a gente está começando uma nova iniciativa atuando junto com a Construliga. Por quê? Porque é importante perceber as sinergias e encontrar melhores maneiras de usar a rede, de trabalhar melhor os produtos e construir isso. Eu acho que construção civil vai depender disso. A gente viveu construção civil uma era de letargia, como eu apontei lá no início, depois uma era que a gente já tem uns 20 anos, que é a era dos nomes. Eu costumo dizer que a construção civil é entidade, ela é constituída por nomes, por pessoas, e eu acho que a gente vai começar a ver essas pessoas começarem a se agrupar e formando novas instituições. E essas instituições vão ter cada vez mais peso. Lógico que tem instituições extremamente tradicionais, como é o caso da BCP, como é o caso da ANICER, como é o caso do SNIC, mas eu vejo que as pessoas vão começar a se agrupar, os escritórios vão ter cada vez mais atuações, alguns setores vão ser concentrados, e isso, felizmente ou infelizmente, eu vejo como uma grande tendência com modelos de negócio. Quer dizer, ganho de escala, corte de custo, atuação segmentada, grupos atuando de forma assintosa, tá? E já como é um caminho para o encerramento, agradecer a todos vocês. Eu acho que assim, eu só posso estar aqui com vocês hoje falando, o Teilson ali mediando, essas imagens que eu quero que fique muito claro, esses rostos. Peço desculpas a quem a gente não conseguiu botar as imagens, porque perdi a nitidez num determinado momento. Mas é importante mostrar que cada sorriso, cada pessoa que está ali, é o Hugo da BCP, é o Luiz, lá nosso grande amigo de Anápolis, é a Mariana que está na Itália, gente, é o German, que não está aqui a foto, mas está na Colômbia, quer dizer, gente, é o Fernando Crossara em Brasília, é o Jefferson do Sebrae em Minas, é o Enio, é Edmar, quer dizer, são pessoas que constituem, e essas pessoas juntas, elas ajudam cada vez mais a fortalecer o setor e as nossas instituições no nosso mercado. Felipe, muito obrigado. Tenho certeza que nossa mensagem conjunta né? Todos pela construção. Todos, com ênfase no todos aqui, né? Ênfase no todos. Queremos agradecer a você que participou de mais esse conteúdo 50. Temos mais. Estamos vendo até se vai ter um bônus, né, Felipe? Talvez a gente passe dos 100 aí. O esforço é tão grande. E tantas pessoas querendo participar. É um privilégio. Quero dizer que da nossa parte, da parte da Ed Soluções, minha, do Felipe, da Janaína, toda a nossa equipe, Camila, para nós é um privilégio participar desse momento na história, em que podemos juntos atuar de uma forma conjunta nesse modelo. Também agradecemos aqui aqueles que realizaram conosco tudo isso, também em nome da Associação Brasileira de Cimento Portland, em nome do SNIC, em nome da Construliga e também do Sebrae Nacional. Muito obrigado. Amanhã voltaremos com mais uma etapa desse nosso conteúdo. E vamos lá, né? Agradecemos também as palavras bondosas que foram colocadas aí desde o começo, né? De agradecimento, de participação. É isso daí, rumo ao mil, né, Ozir? Muito bom. E assim continuaremos juntos. Uma boa tarde, tudo de bom, grande abraço. Boa tarde, um grande abraço.